Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias. Gênesis 29, do 16 em diante. Vou ler aqui para a gente ler da mesma forma. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é o que te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por quê? Pois me enganaste. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó. E passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a outro filho, e disse: soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe de Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho, e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: essa vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. A mensagem de hoje que eu vou dividir com vocês intitula-se Emoções curadas, vencendo a rejeição. A rejeição, como se intitula, como a gente está falando, da semana, do mês, da campanha, da alma. Eu gostaria de trazer um tema que tivesse ligado às nossas emoções. A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns. A sensação de ser rejeitado assemelha-se a ser jogado na lata do lixo. É algo que machuca e deixa marcas que perseguem o indivíduo ao longo dos anos, condenando-o a um estado permanente de medo, tristeza e isolamento. O sentimento de rejeição pode ter origem em diversas situações da nossa vida. Basicamente, começa na convivência familiar, na escola,
amizades, trabalho, relação amorosa, empresa, etc. e tal. Basicamente, a rejeição nasce em uma situação de decepção. Primeiro você se decepciona, guarda esse sentimento da decepção, e aí você projeta isso como uma rejeição. E essa rejeição, que pode começar na vida uterina, que pode ser uma concepção que você não queria, que você não tinha programado, quando você rejeita o filho que está no teu ventre. E muitas vezes você não sabe que você passa esse sentimento para o teu ventre, para o teu feto. E essa criança cresce, essa criança vai crescendo, e ela vai levando esse sentimento de rejeição para todas as áreas da sua vida. Essa pessoa, ela carrega um sentimento que está nela, que não está no outro. As pessoas que se sentem rejeitadas, elas podem mudar de empresa, porque ela vai achar, meu chefe não gosta de mim. Ela vai mudar de igreja, porque ela vai dizer, porque esse pastor não é bom. Porque essa irmã não me olhou diferente. Porque essa irmã me olhou torto. Porque aqui ninguém me viu. Entrei e saí e ninguém me viu. Essa pessoa leva essa rejeição para a escola. Para os coleguinhas da escola. Sabe aquelas crianças que ficam isoladas? Que não fala com ninguém? Que na hora do intervalo fica sempre à parte? Que não consegue se relacionar? Essa criança, ela pode estar passando por um processo da rejeição. É a sensação de que alguém vai embora e que vai deixá-la. Por isso, alguns flashes da nossa memória, no nosso inconsciente, chamado hoje de pré-consciente, onde é dito que essas memórias ficam armazenadas dentro do nosso inconsciente, e em dado momento, pum, a gente sente aquela situação. A rejeição é algo que apaga o brilho que existe em nós. Lia, a Bíblia diz que ela tinha os olhos baços. Eu não sei se ela tinha uma deficiência nos olhos, ou se ela tinha falta, se não existia brilho nos seus olhos. A Bíblia diz que os olhos eram baços. E uma pessoa que tem os olhos baços, uma pessoa que está se sentindo rejeitada, se sentindo adoecida, ela vai olhar para baixo. Você pode perceber que uma pessoa que está passando por um processo de tristeza e medo, e em depressão inclusive, ela não consegue olhar para cima, ela só olha para baixo. Porque embaixo ela não tem perspectivas, ela não consegue alcançar. Por isso, essa tristeza vai fazendo com que o corpo dessa pessoa mude. O corpo geralmente começa com essa dorzinha aqui no pescoço, que vai descendo, que vem para os ombros, e o corpo dessa pessoa começa a murchar. Sabe quando você está muito desanimado? Quando você vai bater numa porta de emprego, você bate na primeira, você vai bem arrumado, né? E vai na primeira, aí você não consegue. Bate na segunda, aí você não consegue. E bate na terceira, você vai começando a murchar. Porque a tua expectativa está sendo frustrada. Porque você começa a pensar, é para ele, não é para mim. Essa vaga não é para mim. O teu corpo vai dando sinais que muitas vezes a gente não percebe. Deus é tão maravilhoso que Ele dá sinais no nosso corpo. Eu já disse para vocês que eu gosto muito de estudar Freud. Porém, antes de Freud, que Freud leu a Bíblia, Davi disse o seguinte: enquanto emudeci, enquanto me calei a respeito do bem, a respeito da minha dor, os meus ossos enfraqueceram.
significa dizer, se nós não falamos sobre aquilo que está impactando o nosso coração, aquilo que está preso dentro da gente, a nossa alma vai adoecendo. E aí nós aprendemos a cuidar do Espírito, vamos para a igreja todos os dias, aleluia. E aí quando o corpo está meio adoecido, ela é desse jeito, eu também. E aí quando o corpo está adoecido, vamos para a academia, aleluia. Não pode pagar academia, vai para a pracinha junto com os velhinhos, para poder ficar sarado. Porém, quando a gente fala de emoções, ainda existe muita ignorância nesse sentido, porque a gente começa a atribuir tudo a Satanás. As doenças da alma são doenças das nossas emoções, são oriundas das nossas frustrações, das nossas expectativas não atendidas, da rejeição que você passou enquanto criança, enquanto você foi preterido. Eu digo sempre que pai e mãe, nós precisamos ter atenção com os nossos filhos, porque muitas vezes a gente cuida bem de um e deixa o outro à mercê. Pai, mãe, os nossos filhos sentem isso, a diferença no tratamento. É claro que tem um que é mais próximo, brinca mais. Tem outros que já são mais distantes. Mas o mesmo amor, o mesmo cuidado, a mesma atenção, nós precisamos investir nos nossos filhos, para que essa raiz de amargura não cresça, porque muitas vezes o teu filho não vai dizer, não vai falar. Tem alguma coisa que está errada, mas eu não sei bem o que é. E diz a Bíblia que Labão, o espertão, ele falou, olha, Lia, feinha, mais velha, tem que casar primeiro. Porque a perspectiva de uma mais velha se casar naquela época seria muito mais difícil. E Lia foi preterida. Lia ficou desprezada. Diz a Bíblia que ela foi desprezada. Sabe o que é uma pessoa desprezada? É quando a gente diz assim, não, a Alzineia pode, mas a Anitta não pode não. Não, a Virgínia pode, mas o Luciano não pode. É quando a gente começa a fazer acepção de pessoas que acaba trazendo doenças para quem está vivendo aquilo. E quando no consultório muitas pessoas chegam para falar conosco, elas dizem assim, olha, eu não sei, mas tem uma angústia aqui dentro. Mas me fala sobre a sua angústia. Eu não sei bem o que está acontecendo, porque muitos momentos o paciente não sabe aquilo que está acontecendo com ele, mas ele sabe que tem alguma coisa que não está legal. E aí quando nós vamos fazer uma anamnese é uma entrevista, quando a gente pergunta do histórico de vida, como começou tudo, como que é esse sintoma, o que ele está tomando, o que está acontecendo, em dado momento da terapia, tchum, aparece. E muitas vezes o paciente ele não tem conhecimento porque está no inconsciente dele. Por isso nós tratamos, por isso nós somos inteligentes hoje e sabemos que nós precisamos cuidar do corpo, alma e espírito. Alma, emoções. Lia agora foi desprezada. Imagina que Lia foi entregue na lua de mel. Devia ser de noite, para o marido não ver. Colocou o véuzinho, escondeu tudo de Lia, botou aquele vestidão. E imagina a cara do marido de manhã, quando acorda e pá, não era essa que eu queria. Imagina a frustração de Lia ser desprezado. Você sabe o que é o desprezo? O desprezo é quando alguém nos olha com um olhar de indiferença. O desprezo é um sentimento tão ruim que a pessoa adoece por dentro. E se não for o Espírito Santo de Deus, se Deus não agir, a pessoa morre por dentro. É um corpo vivo andando. Doença da alma. Desprezo, rejeição.
E eu imagino que agora os olhos de Lia não conseguiam mais olhar para cima. Eu imagino que agora Lia não consegue mais falar: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque Lia tem os olhos sem brilho olhando para baixo. E essa doença da rejeição e do desprezo, ela tem assolado milhares de pessoas, que gera depressão, mágoas, sentimentos de mágoas. É quando a gente guarda alguma coisa em relação a alguém e aquilo fica ali armazenado. Não, já perdoei, eu sou bom, já perdoei, mas o sentimento está armazenado. E eu costumo dizer que as doenças desse século, como diziam que seria a AIDS, não é a AIDS. Não é. A doença desse século são as doenças das emoções. Porque tem morte. A pessoa não quer matar o seu corpo. Porque o suicídio? A pessoa não quer matar o corpo. Ela quer matar a dor que está dentro dela. E muitas vezes essa dor, ela vem armazenada da infância e chega na adolescência e chega na fase adulta. E a pessoa continua carregando pesos. Lia carregou o peso do desprezo. Possivelmente existia comparação. Raquel é pastora, bonita e formosa. Lia é feia, trabalhadora da casa. Comparação. Amados, e nós precisamos ter cuidado com a comparação. Porque às vezes até numa brincadeira com os nossos filhos, a gente acaba comparando. Porque fulano é muito bom, porque Beltrano é muito inteligente. Nossa, se você fosse como seu irmão... Quantos de nós já não ouvimos isso? Quantos de nós já não ouvimos comparações dentro da nossa casa? Muitas vezes, não é porque o pai e a mãe querem fazer mal, mas uma palavra lançada, muitas vezes, ela entra num caminho e essa palavra fica guardada dentro da pessoa. Só que a gente não sabe. Mas aí... quando essa pessoa começa a conhecer Jesus, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessa pessoa, quando a pessoa começa a olhar para os montes, quando essa pessoa começa a ler a Bíblia, quando essa pessoa começa a conhecer o Espírito Santo e começa a ter intimidade com o Espírito Santo, toda aquela enfermidade vai saindo. Muitas vezes sai rapidamente, outras vezes é um processo, por isso processo de libertação. E a libertação é algo fantástico, porque a Bíblia diz que nós já fomos sarados. Não diz que você será sarado, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas o que a gente precisa fazer agora? Trazer a existência, trazer o haja, trazer aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para que a nossa vida seja transformada e seja mudada. Rejeição, desprezo, marido te abandonou. Quantos de nós não passou já por alguma história triste? Uma história na família, que alguém foi embora. Fiz tudo certo. Fiz embaixo da bênção, fiz embaixo da orientação do Senhor, e muitas vezes dá errado. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: neste mundo tereis aflição, mas tens de bom ânimo. O dia mau chega para todo mundo, chega para mim, chega para você. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas, mas a diferença do cristão, que é cheio do Espírito Santo de Deus, é como ele reage diante da adversidade, diante do dia mau. Desprezada, sofrida, triste, comparada. A mulher agora está mal mesmo. Comparação, tristeza. E eu fico imaginando que Lia não tinha mais alegria, ela não conseguia mais olhar para cima, porque a expectativa dela agora é olhar para baixo. Assim como a mulher encurvada olhava para baixo, Lia estava sem alegria. Possivelmente uma pessoa sem alegria, ela não tem apetite, ela não tem vontade de sorrir. E eu ouço meus pacientes dizerem: eu tenho vontade de morrer. Por que você tem vontade de morrer? Porque eu não tenho esperança. A falta de esperança, ela tira o brilho da vida.
Mas acontece que Lia, quando tem os filhos, ela sempre diz, ela coloca o nome no filho, dizendo alguma coisa: agora meu marido vai olhar para mim. Quantas vezes nós ficamos mendigando o amor das pessoas? Quantas vezes a gente fica mal? Se o teu marido não te ama tanto, você quer tanto aquele amor, que o cara nem sabe que você quer tanto aquilo. Pessoas que brigam por conta de um buquê de rosas, mas eu queria tanto que ele me desse um buquê de rosas. Ele não me deu o buquê de rosas, amada. Se ele não te deu o buquê de rosas, compra o buquê de rosas. Nós geramos expectativa nos outros. Nós aguardamos. A gente também não diz para o cara que a gente quer o buquê de rosas, que aqui o cara adivinha. Ele não vai adivinhar, amada. Tem que falar para o marido que eles são devagar. 110. É, amor? Aleluia. E aí Lia coloca a expectativa toda no marido. Agora esse homem vai me amar. Sabe por quê? Lia já trazia o sentimento de rejeição dentro dela desde a infância, pela comparação, pelo desprezo, por aquilo que ela vivia. Ela casou, ela levou o desprezo para a casa dela. O sentimento está perseguindo Lia. E aí o segundo filho: agora meu marido vai chegar. E o terceiro filho: agora meu marido vai me amar, vai chegar. Mendigando amor, atenção, carinho. E quantas vezes a gente se coloca nesse lugar de mendigaria, de pedir esmola, porque não fomos sarados, porque ainda não recebemos a cura. Aliás, porque nós ainda não tomamos posse daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Porque Ele disse: se vocês creem, vocês levantarão a mão e as pessoas serão curadas. Se vocês creem, vocês pisarão em serpentes e elas não trarão dano a você. Se vocês creem, o inferno será abalado. Se vocês creem, vocês curarão, vocês abrirão cárceres, vocês serão curados. Mas quando você não conhece a palavra de Deus e você não coloca a palavra de Deus em prática, nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque a gente não começa a trazer o haja de Deus para a nossa vida. Prefere ficar com amuleto. Eu prefiro ficar com a minha bengalinha. Ninguém gosta de mim. Eu prefiro ficar aqui, rejeitada. Coitadinha de mim. Coitadinha de mim. Coitadinho de mim. Isso é cárcere. E é nesse momento que Satanás aproveita para escravizar as pessoas, escravizar as emoções. Aí entra o papel de Satanás. Porque ele aproveita o momento que você está fragilizado, que você não recebeu cura, para te escravizar. E nós temos visto muitas vezes por essas semanas Satanás afligindo a vida e a emoção, as emoções de muitas pessoas. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas. Hoje eu estava ouvindo no carro com meu marido, de pessoas que guardaram uma situação de rejeição a vida inteira. Ela já tem 50 anos e foi ontem que deu o estalo, e hoje ela começou a chorar e ela foi entender aquela rejeição que ela estava sentindo pela mãe, mas que ela não conseguia entender. E Deus fez ela lembrar, porque quando você acessa, a lembrança vem. Acessou o inconsciente, a lembrança vem. E aí ela lembrou que um dia, caso verídico, um dia ela acordou cedo, muito criancinha. Era o primeiro dia de aula na escola. E que ela levantou, se arrumou, a criancinha se arrumou, foi no quarto da mãe, deu um beijo na mãe, abraçou a mãe. Sabe qual era a expectativa daquela menina? Que a mãe se levantasse e levasse ela à escola no primeiro dia de aula. A mãe continuou deitada. E a assistente da casa levou ela e os irmãos para a escola.
essa pessoa, serva de Jesus Cristo, mulher de Deus, ontem deu estalo, porque ela tinha determinados comportamentos em relação à mãe. E Deus fez ela voltar. Nós não trabalhamos com regressão, não estou dizendo isso. Deus traz a consciência. Deus traz a memória. Não precisa cair para poder lembrar, não. Deus traz aquilo que está escondido à tona para que você seja liberto. E a partir daquele momento, ela contando hoje para mim, chorando. Irmã, agora eu estou entendendo o que aconteceu comigo. E hoje o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, porque veio uma memória. E eu consegui lembrar o que aconteceu. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, calma, daqui a pouco eu vou te ligar. Não deu tempo, porque eu estava atendendo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus trouxe à memória aquilo que estava armazenado, que trazia sofrimento. E ela tratava a mãe com um certo desprezo, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Está ali a psicóloga Alessandra, que sabe bem o que eu estou dizendo também. Espírito de enfermidade. E diz a Bíblia que existe um espírito de enfermidade. A sogra de Pedro era um espírito de enfermidade. A mulher encurvada foi um espírito de enfermidade. Existem coisas que são enfermidades do corpo, mas existem coisas que são enfermidades da alma. E quando você está enfermo dentro da sua alma, o corpo manifesta. A mulher encurvou e a sogra de Pedro ferveu. Alguma coisa não está bem aqui dentro, o corpo mostra para você que não está bem. E aí você não sabe o que é e toma-lhe remédio, e nada acontece. Mas quando Jesus Cristo chega no lugar, Ele fala assim: mulher, estás livre da tua enfermidade, a tua fé te salvou. Erga-te, levanta-te, você está livre. Todas as palavras de Jesus Cristo são palavras de liberdade, de libertação. De libertação. Libertação aos cativos e oprimidos. Libertação àqueles que acham que podem vencer sozinhos. Mas quando Jesus Cristo chega na história, o casamento não vai ser mais o mesmo. Pode até faltar a água, pode faltar o vinho, mas quando Jesus Cristo chega, existe a multiplicação do vinho. Porque Ele é Deus do novo, Ele é Deus do renovo. Ele muda a situação e a circunstância. O nosso Deus é o Deus que muda a circunstância. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou a mulher encurvada. Ele ressuscitou o filho da viúva que já tinha sofrido. Ela já tinha passado pelo luto, por isso ela era viúva. Então ela sabia o que era dor. Ela não tinha mais alguém que pudesse alimentá-la, porque naquela época a mulher não trabalhava. Então ela estava sofrendo pela segunda vez. E diz a Bíblia que Jesus, passando pela cidade, na porta da cidade, Ele fala: para funeral, para agora. E aí Ele se compadece, porque Jesus Cristo se compadece. Ele não tem prazer no sofrimento da alma humana. Jesus não tem prazer no teu sofrimento. Jesus não tem prazer no teu sofrimento. E muitas vezes a gente quer carregar esse sofrimento a vida inteira dentro do nosso baú, dentro da nossa mente. E muitas vezes a gente fala de libertação, mas a gente não quer libertação. A gente precisa querer libertação. Eu costumo dizer que quando a gente muda aqui, não converse, olhe para mim, porque Jesus está aqui, o dono da casa está aqui. Não perca atenção para você não perder a cura que Jesus vai trazer. Quando a gente não muda aqui, a história repete aqui. Quando a gente não muda aqui, a história repete aqui. E se a tua história está se repetindo, é preciso que você tenha uma mente curada em Jesus Cristo, porque quando Ele cura, nenhuma sequela vai ficar. Ressignificar. É ressignificar, Cristiane. É ressignificar. É olhar para a dor e aquilo não me trazer mais sofrimento. É olhar para aquilo que me foi acometido e não me trazer mais sofrimento. Jesus agora muda a história. Ele diz para o esquife: levanta-te aí, menino. Levanta-te. Estás curado, estás livre, ressuscita.
Jesus agora passa na cidade, ele está fora, e agora vem Marta e Maria, aflitas, afligidas, porque Jesus não estava no lugar, naquela hora, porque a ansiedade delas, a ansiedade de Marta era tanta, porque ela falou, se Jesus estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Amados, tem situação que você vai passar, tem situação que é desse mundo, tem situação que são problemas desse mundo, mas Jesus Cristo disse, olha, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é manso, o meu fardo é manso. Oh, gente, vocês estão entendendo que quando Jesus Cristo chega, nenhuma dor é eterna, você não vai ficar cometido da doença, porque Ele entra para te curar, Ele entra para mudar, Ele entra para mudar história. Não somos mais religiosos. O religioso, ele vem para a igreja porque o pastor tem que ver a gente aqui na igreja. O religioso, ele vem porque eu tenho que marcar cartão. O religioso, ele vem, mas tem medo de vir à frente, porque tem medo que as pessoas olhem, ai, está vindo à frente novamente. Amado, eu fui 2 anos à frente, enquanto Jesus Cristo não me curou, eu não desisti de ir até Ele. Vocês acham que pregar agora é mole? Vocês acham que estar aqui não tem preço? Tem preço que a gente paga. Tem história, talvez vocês não saibam a minha história, mas tem história de dor e sofrimento. Mas Jesus Cristo diz assim, eu vou pegar a tua dor e vou transformar numa linda história de ressuscitação. E você vai levantar, e você vai levantar a tua mão, e você curará, e você vai liberar a palavra revelada. E a palavra revelada, ela muda cenários, ela muda histórias. Ela mantara baixarai, ela mantara bassubi cantarai. Sabe por que muda história? Porque um dia eu fui sofrida, um dia eu tinha uma bengala, um dia eu queria viver no sofrimento, mas o dia que eu decidi que aquela dor não iria mais me aprisionar, a minha mente foi curada, transformada, resgatada, remida, limpa, e hoje eu sou livre. Livre. Estás livre. Jesus Cristo disse, estás livre da tua enfermidade. Estás livre da tua enfermidade. Lia estava olhando para baixo, Lia não tinha alegria. Lia era uma mulher sofrida, porque passou por decepção. Quantos de nós, eu falo quantas que eu prego muito para mulher, quantos de nós não passa por decepção, não passa pelo vale da sombra da morte, não passa por tristeza, não perde alegria, perde a expectativa. Quantos de nós não passamos por isso, né, Cláudia? Mas só que o Senhor diz, levanta-te, erga-te, eu sou com você, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, sou eu que mando a alegria para você. A noite pode durar, irmão, você aí que está de perna cruzada, a noite pode durar, o choro pode durar muitos dias, mas a alegria vai vir na sua vida. Pela manhã, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Deus está entregando coisa aqui, Deus está entregando coisas aqui, Deus está entregando libertação nessa noite. Está chorando? Está chorando? Você perdeu o quê? Você perdeu o quê? Você perdeu um filho? Você perdeu um marido? Você perdeu o teu emprego? Você perdeu alguma coisa? Você perdeu a alegria? Você não tem mais vontade de se levantar? Você perdeu o seu dom? Você perdeu o seu ministério? Você perdeu a sua casa? Não importa aquilo que você perdeu, o importante é aquilo que você vai receber. Não importa aquilo que você perdeu, o importante é aquilo que você vai receber. Muitas vezes é preciso você perder para você entender o processo, e depois que você entender o processo, você vai começar a receber, porque só recebe quem está curado, só recebe quem está curado, só recebe quem está curado. E eu quero profetizar nessa noite cura sobre a nossa vida. Lia sem expectativa, sem brilho, olhando para baixo, desanimada, na lua de mel, imagina. O que é isso?
Quantos de nós somos desprezados? Quantos de nós fomos humilhados? Quantos de nós guardamos dentro da gente aquela dor? Sabe aquela dor guardada? Aquela dor que a gente tem medo de falar sobre ela, porque se falar sobre ela você não aguenta, por isso que a mente às vezes apaga. Proteção, né, Alessandra? Gente, o que aconteceu que eu não lembro? Onde eu estava nessa data? Gente, eu não consigo me lembrar, tem um vácuo na minha mente. Já se sentiram assim? Coisas que você esquece? É a mente protegendo do sofrimento. Só que quando você traz à tona, quando você começa a conhecer essa verdade, diz a minha Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Confessai os vossos pecados uns para os outros, para que sejam livres, para que sejam perdoados, para que sejam livres, para que sejam perdoados. E muitas vezes a gente não quer falar, a gente tem vergonha de falar, porque causa dor, porque o outro vai pensar um monte de coisa. Deixa o outro para lá. O importante é o que Deus quer fazer com você. O negócio é contigo, não é com o outro. O outro não vai pagar a tua conta. O outro não vai viver a tua vida. Você precisa se levantar para entender que o propósito de Deus nesse sofrimento não é para a tua morte, mas é para você se levantar e você entender que aquilo que Ele quer fazer é te fazer livre. É você mesmo de blusa cinza. Eu estou dizendo com o Senhor mesmo. Deus quer fazer a sua vida uma vida transformada, uma vida totalmente voltada para a cura. Ele quer curar o Senhor nessa noite. Eu não sei o que o Senhor está passando, eu não sei qual foi a sua história, mas Deus me diz: eu vou mudar esse quadro e você será livre desse sentimento, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus não mente. O Espírito Santo de Deus testifica. Se o Espírito Santo de Deus testifica, Ele fala, Ele cumpre, Ele transforma. Ah, Deus! Alamantarabaxá. Amantarabaxarás. Deus quer mudar esse quadro na sua vida. Deus quer mudar esse quadro na sua vida. Você veio aqui hoje porque Deus marcou um encontro com o Senhor e Ele quer transformar esse cárcere, esse sentimento em algo que o Senhor não vai entender, porque o sobrenatural de Deus está chegando hoje sobre a sua história e está mudando hoje. É hoje que Ele vai mudar, não é amanhã não, é hoje. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está mudando histórias aqui. Ele está mudando histórias aqui. Está no deserto. Está no deserto. Está difícil. Está difícil para você. O deserto é lugar de aprendizado. Se Lia não tivesse passado por isso, qual foi o último filho dela? Ela fala assim: o último filho, caiu a ficha, que nem um filho pródigo, caiu em si. Lia caiu em si, gente. Tem hora que a gente precisa cair em si. Sabe o que é cair em si? É você entender que não adianta você fazer do teu jeito, vai ter que passar pelo deserto para fazer a vontade de Deus. E aí Lia diz assim, lá no último versículo: então disse: esta vez louvarei ao Senhor, e por isso ele se chamou Judá. Essa vez louvarei ao Senhor. Lia não está mais mendigando nenhum sentimento. Lia não está mais mendigando nada do seu marido. Lia não está mais se comparando com Raquel. Lia agora resolve ressignificar. Ela começa a mudar a história dela. Mas para mudar a história dela, ela precisa mudar a mente dela. Se não muda a mente, nada acontece. Você vai vir 200 cultos, você vai vir 1.500 cultos, mas se você não mudar a sua mente, nada vai acontecer. Mas aprove Deus que nessa noite, nesse lugar, Deus vai mudar a mente aqui. Deus vai transformar a gente aqui. Deus vai mudar a história. Deus está mudando histórias na Manancial. Está doente, está doído, você foi traída,
Você foi traído. Você guarda esse sentimento dentro de você. Você foi rejeitada. Não quero mais você. Não quero mais você. Você não é mais bonita para mim. Hoje de manhã, na hora de eu sair para o trabalho, a sair do carro, a minha vizinha me para e vem chorando. Eu atrasada, eu aleluia. Pois não, querida. Começa a chorar e diz: minha filha, meu marido, enquanto eu fui para Minas, voltei. Ele colocou uma mulher dentro da minha casa e disse que não me quer mais porque eu tenho 66 anos, eu já sou uma velha. Rejeição. Rejeição. E ela chorava de manhã cedo no meu portão. E aí eu falei: senhora, a senhora não fique assim, fique calma, não vou poder atender a senhora agora, mas eu vou falar. Não, mas eu quero falar, aleluia, meu horário. Quando a gente serve a Deus, Deus vai trazer pessoas na nossa vida para que a gente possa transformar. E eu estou começando a entender esse processo. Porque na semana retrasada, eu contei aqui, eu acho, que eu evangelizei um senhor, conta tanta coisa, né, aleluia. Eu evangelizei um senhor que estava na porta do consultório, e eu nunca sento na porta do consultório, eu sempre sento dentro da sala, e o meu paciente faltou, e aí eu sentei e falei: vou tomar um caldo de cana agora, de manhã cedo, aleluia, quero ficar magra, não tem condições isso, comer pastel gorduroso de manhã, aleluia, mas Deus é bom. E aí, quando eu cheguei lá, sentei ali, já que eu comi, né, vou sentar aqui. E eu estava fazendo um contatinho, né, para fazer um flyer para mim, aleluia, não aparecia ninguém, tudo caro. E aí eu fiz contato com o moço. E aí o moço: olha, recebi seu contato aqui, uma indicação para o senhor fazer um flyer para mim. Ah, minha querida, custa tanto. Aí eu, sentei e falei sozinha: tão caro? Eu não vi o Senhor do meu lado. E o Senhor estava do meu lado, ele: minha querida, eu ouvi você falar. Eu falei: é? Eu ouvi você falar, e a minha irmã trabalha com isso. Aleluia, Deus é bom, glória a Deus. Será que ela é baratinha? Não sei quanto ela cobra, mas faz contato. Eu falei: me dá o telefone agora. Aí já peguei, já fiz um contatinho, ela não respondia. Aí eu olhei para a cara do Senhor assim, falei: como é seu nome? O Espírito Santo de Deus está sobre mim, por isso Ele coloca pessoas do nosso lado. Se você não for, Ele vai trazer. Aí ele falou: meu nome é Silas. Falei: seu Silas, o que é isso aí nas suas costas? O psicólogo pergunta, né, gente? Não consegue ficar quieto. Aí: o que é isso, seu Silas? Ele estava com um hidrante, cilindro, com ar aqui no nariz. Falei: por que o senhor está com isso aí, seu Silas? Então, minha filha, é uma longa história. E ele contou que tinha acontecido um acidente com ele na Avenida Brasil e que ele não lembrava detalhes e que ele agora precisava andar com aquele cilindro de ar. Falei: Deus, vai ser agora, na recepção mesmo, todo mundo entrando. Falei: é mesmo, seu Silas? É, minha filha. E eu perdi a minha memória, a memória passada, né? Que a gente chama de episódica dentro da psicologia. Falei: isso, perdeu a sua memória episódica? Ele: eu não lembro de mais nada. Eu falei: mas o Senhor, aí esse jeito 220, tá, meu marido diz que eu me transformo. Eu falei assim: mas o Senhor crê num Deus que pode mudar essa situação. Olha eu, o Senhor crê que Deus pode mudar essa situação? Ele: eu creio. Eu falei: então o Senhor quer receber uma oração agora? Eu quero, na recepção mesmo. Eu ali, crente, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, e tal, e tal, e tal, desse jeitinho que vocês me conhecem orando, e tal, e tal, e tal, sai agora, cura em nome de Jesus. Depois eu falei: gente, eu na recepção. Subi agora, né, para o consultório. Todo mundo viu. Eu falei: seu Silas, eu estou fazendo um seminário tal, dia tal, segunda-feira, papá, tá aí, seu Silas, meu contato, quero o senhor lá. Estou mandando agora para o senhor aí pelo zap. Mandei. Esqueci, achei que ele não ia. Eu estou lá na segunda-feira, ministrando a palavra.
De repente tem um corpinho andando assim com o negócio, carregando. Aí eu falei, Seu Silas veio, arrumamos um lugar, sentou na frente. Ele não conseguia respirar. E eu falei assim, agora o Espírito Santo de Deus está sobre mim para pregar o Evangelho, anunciar a boa obra e libertar os cativos. Não sou eu, é o Senhor, foi Ele que disse. Então eu comecei a orar sobre isso. Toda vez que eu subo ao monte, eu oro a Bíblia e falo, Senhor, o Senhor prometeu isso. O Senhor falou, lembra-me aquilo que eu te prometi. Senhor, eu estou te lembrando. O Senhor falou isso, o Senhor prometeu isso. Então agora eu estou em juízo com o Senhor. Eu preciso que o Senhor faça milagres. Eu preciso que o Senhor cure aquelas pessoas e tal. E mando ver. E aí, seu Silas ali, aí no final eu falei, vamos orar pelo seu Silas. Seu Silas veio à frente, nós começamos a orar, nós começamos a manifestar e colocamos a mão sobre a cabeça dele. Eu falei assim, Senhor Jesus, cura esse homem. Senhor Jesus, cura, trazemos a existência a cura, porque Jesus Cristo já ganhou isso na cruz por nós, e nós só temos que trazer a existência aquilo que ele já fez, gente. Eu fiz, orei, seu Silas foi embora, a Rosane pagou o Uber para ele, foi embora em nome de Jesus. Aí eu liguei pro meu primo no outro dia, primo, pastor, tô com medo, porque eu falei para Jesus curar. Incredulidade? Não, ser humano, meu lado humano falando. Você fica preocupado, né? Mas não sou eu que faço, é Jesus que faz. Passou. Aí estava eu e meu marido no Flamengo outro dia, quinta-feira, né, amor, passado. Falei, vamos ligar pro seu Silas. Botei no Viva Voz. E aí, seu Silas, tudo bem? Tudo bem, minha querida, não sei o quê. Como é que o senhor está, seu Silas? Eu estou bem. Tá bem? Estou mais ou menos, porque eu apaguei. Porque geralmente quando ele perdeu a memória, então toda vez que ele força para lembrar do passado, a mente apaga e ele desmaia. Forçando a mente para lembrar do passado, traz dor, a mente apaga e ele cai. Mas, seu Silas, como é que foi sua semana? Bom, eu apaguei. Aí, seu Silas, apagou, mas e aí? Então, minha querida, eu comecei a lembrar. E ele foi falando do passado, né, amor? Foi falando do passado dele. Para quem não tinha memória episódica, ele foi falando do Flamengo até a Barra da Tijuca, sobre tudo aquilo que ele viveu. Na época dele, trabalhou com Lula, trabalhou com não sei quem, que andava de terno, e que isso, que aquilo. Sabe o que é isso? Vocês estão entendendo? É o Espírito Santo de Deus que está sobre nós e que nos ungiu para curar. Eu não tenho poder, mas o nome de Jesus tem. E nós começamos a profetizar, e nós começamos a orar. E aí ontem, para a glória de Deus, quem entra depois atrasado, 7h30, eu falei, seu Silas, de novo. Aí seu Silas sentou e tal, ministrei a palavra. Aí no final eu falei assim, cheguei perto dele, então, seu Silas, o Senhor conhece Jesus, esse Deus maravilhoso, Ele faz e tal. Quer aceitar Jesus, seu Silas? Quero aceitar Jesus. E seu Silas aceitou Jesus ontem naquele lugar. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Uma alma vale mais do que tudo. Uma alma pode mudar o cenário. Não foi eu que fiz. Eu fui apenas um instrumento na mão do Senhor naquele lugar. Eu não senti vergonha de orar na recepção. E quando eu abri o olho assim na recepção, voltando à história da recepção, tá a recepcionista orando, estava o segurança orando, estava todo mundo orando pelo seu Silas. Significa dizer que o Espírito Santo quer curar, que Deus tem prazer em curar as pessoas. E eu estou crendo em coisas maiores na vida daquele homem. Aí a minha vizinha fala assim, então meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, meu marido me desprezou de manhã cedo. Eu falei, não fique assim, fique calma, fique firme, porque Jesus vai mudar esse quadro. Eu não preciso de Jesus não, Ele que precisa, né? Eu falei, Ele precisa também. Aí ela começou a trazer coisas do passado para minha vida, e eu falei assim, fulana,
Esse passado ficou no passado. Jesus Cristo trouxe um novo para a minha vida. Não adianta eu pensando, Satanás, você querer trazer memórias do passado para me desestabilizar, para me deixar para baixo, para me deixar doente. Naquele momento, Satanás já queria de manhã cedo trazer o passado daquilo que eu vivi, da minha dor, para que eu pudesse ficar desanimada. Mas eu estou ligada, sabe por quê? Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E eu estou ligada em Jesus. E eu fui curada. E desse passado eu não viverei mais. Eu não viverei mais, porque Jesus trouxe a cura para a minha vida. É a cura. É a cura. Lia sofreu. Lia entendeu no final que Jesus Cristo, vou acabar agora em nome de Jesus, que Jesus Cristo ia mudar a história dela. E Jesus Cristo mudou, e Deus mudou a história de Lia. A história que era para acabar em tristeza, Anita, agora acaba em alegria, porque ela entende que o Senhor é o pastor. O Senhor é o pastor da vida dela, e nada vai faltar na vida dela. Não vai faltar alegria, não vai faltar cura, não vai faltar ousadia, não vai faltar intrepidez. Sabe por quê? Aonde Jesus Cristo chega, a tristeza parte, a morte vai embora, a dor vai embora, e aquelas lembranças do passado não vão mais paralisar você. Vamos ficar em pé.